Minha experiência com a Boni foi muito gratificante, principalmente pelo formato que possibilita que a gente dialogue os temas, que a gente debata e que isso torna tudo mais gratificante e a gente aprende muito mais quando a gente debate, quando a gente tem a possibilidade de falar e de perguntar, tirar nossas dúvidas, principalmente quando é no ao vivo. Além da contribuição, né, dos professores, a parte da humanização, dos conteúdos mostrados e o convívio que eu tive com os meus colegas, fiz muitas amizades e para mim foi muito, muito, muito bom. Foi além do que eu esperava. Os professores são maravilhosos, são focados, são atentos, prestativos e também a dinâmica, o senso de renovação da Bonifácio em quesito de aplicação, né, do assunto proposto a ser dado é maravilhoso, porque entrou nesse processo de pandemia e eles tiveram que se renovar e mesmo assim não perderam a característica essencial, que é levar uma educação não bancária, mas uma educação que acredita que no diálogo traz um processo crítico que nos leva a fazer transformação. Não tem o que falar, né, da questão dos profissionais que a Boni traz pra gente para debater. São profissionais totalmente comprometidos e em tudo que se propõe e são dinâmicos, são aulas que trazem questões muito reflexivas, que fazem a gente pensar não só como profissional, mas só como pessoa em sociedade. E isso eu acho gratificante e acho também um ponto muito positivo, que é trazer também esse lado humano para a questão profissional. Fala um pouco sobre a metodologia da Bonifácio. A metodologia baseada na construção e na pesquisa. Ou seja, o professor ele lança o conteúdo antes para a gente poder dar uma lida e já ir para as aulas com as dúvidas para poder estabelecer esse diálogo. Bom, no meu caso, eu amo vocês de paixão. Vocês são maravilhosas. A gestão em si é especialista e é comprometida, sim, com o foco principal da Bonifácio e da gestão é levar assim, o conhecimento, a se comprometer com os alunos. Então, vocês são excelentes. Amo vocês. Nossa, a metodologia para mim foi muito, assim, excepcional. Por que eu digo isso? Eu tive essa vivência, né, de presenciar o conteúdo com toda a equipe multiprofissional e no momento que parou com essa questão, né, que a gente passou esse momento difícil e eu pude perceber que tanto na aula remota a questão do conteúdo passado foi muito, muito rico e eu não imaginava que ia ser dessa forma. Então eu tive a vivência da prática, eu tive aquela oportunidade de conhecer vários estudos de caso e para mim foi muito, muito importante porque eu aprendi, eu me desenvolvi, foi bem participante em tudo, foi muito bom. Vamos lá. A metodologia da Boni, ela é inovadora. Ela é teoria e prática e com essas duas, com a teoria e a prática e também com a interação, né, dos alunos, a gente aprende e absorve o conteúdo com mais facilidade. Foi além das minhas expectativas, porque a gente sai de uma graduação e a gente fica um pouco assim perdida. E quando eu cheguei na Bonifácio, assim, me surpreendeu, para mim foi muito gratificante. Eu não tenho nem palavras para falar o quanto a Bonifácio vem contribuindo com o meu dia a dia como assistente social. Eu não tenho nem palavras. Bom, minha experiência com a Bonifácio Educacional, eu posso resumir em uma única palavra: sensacional. Sensacional porque ele vai te dar todo o suporte, toda a base para você seguir em frente no que você deseja alcançar, né? Vai contar com um time profissional maravilhoso, a gente pode resumir essa palavra também, que nos leva a refletir pontos muito importantes, não só para o nosso agir profissional, mas também como o nosso agir como ser humano dentro da sociedade. Bem, a metodologia da Boni é uma metodologia ativa, uma metodologia que faz com que a gente possa entender a prática profissional do assistente social.
Os professores da Bonifácio Educacional, a gente não tem nem... É cada um melhor que o outro. Cada um traz uma experiência nova, um material melhor que o outro, só completando a nossa experiência como aluno. Boa noite, boa noite! Começando agora mais uma aula aberta aqui no nosso canal, no canal da Bonifácio Educacional, Bonifácio Báfica Educacional. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de dizer que vamos para mais uma noite de muito conteúdo. Ficamos muito felizes, né, com o que vem acontecendo assim, nesses últimos meses, né, a quantidade de pessoas que têm chegado aqui na Boni, muita gente nova. Então, comentem aí, deixem aí nos comentários de onde vocês são, né, se é a primeira vez que está aqui, se já assistiu outras aulas, contem aqui, comentem aqui, deixem aqui no comentário, que eu quero saber de vocês. Mês de janeiro e o mês de fevereiro, mesmo com o carnaval, foi recheado de muita coisa boa, né? Teve muitas aulas, teve curso voltado ao autismo, teve curso sobre planejamento, teve curso sobre violência contra criança e adolescente, teve curso de diversas formas, né? Diversas áreas, diversos direcionamentos, teve aulas e imersões sobre a atuação do assistente social autônomo. Teve também sobre LinkedIn, ontem teve uma live que inclusive ficou salva lá no Instagram da Boni, então teve muita coisa, tá? Então, você que tá chegando cara agora, né, que você que tá chegando por cá, compartilhe essa aula aí com um amigo, com uma amiga que vai gostar muito dessa temática, tá? Não vou demorar muito não para poder entrar na aula, eu vou só dar alguns avisos para vocês. Na verdade, acredito que essa noite é apenas um, devido à logística, né, e aos últimos acontecimentos também. Vocês sabem, quem está chegando agora, mas quem estiver chegando também não conhecer a gente, a Bonifácio Báfica Educacional é uma empresa, uma instituição educacional que é aí gerida por mim, pela professora Diana Báfica. Não temos uma grande equipe, pelo contrário, muitas coisas, a maioria das coisas quem faz é a gente. Vocês acompanham a gente nos bastidores, né? Eu e a professora Diana nos bastidores. Então, muita coisa é feita pela gente. Temos nossos professores, parceiros e tudo aqui envolve uma logística muito grande, é um esforço muito grande. Então, a partir de agora, a gente vai continuar trazendo muito conteúdo, né? Mas os certificados a gente só vai conseguir emitir agora nos nossos cursos pagos. Mas, claro, a gente pensando em vocês, a gente oferece também cursos num valor super acessível, que é um exemplo do que será ofertado no final dessa noite, tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje é sobre a violência contra as pessoas com deficiência como expressão da questão social. E se vocês desejam um certificado voltado a essa temática, fica até o final da aula que eu vou trazer uma novidade. Mas essa aula ao vivo agora, gratuita, ela não tem certificado, mas terá muito conteúdo. Então, espero que vocês aproveitem bastante, peguem aí o papel, caneta aí para fazer as anotações, porque vem muito conteúdo por aí, tá? Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A aula de hoje é para falar sobre a violência contra a criança e adolescente com deficiência enquanto expressão da questão social. Esse é um assunto que foi foi tema da minha dissertação de mestrado. Eu vou me apresentar daqui a pouquinho, mas eu vou contar o porquê que eu escrevi esse tema, né? O porquê que eu escrevi esse assunto. E aí eu resolvi, né, por conta da temática desse mês, que trabalhamos esse mês, eu resolvi trazer aqui para vocês essa aula gratuita para dialogar um pouquinho sobre minhas vivências e também sobre essa temática que é tão importante e, infelizmente, tão invisibilizada, certo? Então, vamos que vamos. No final desta aula, vocês vão poder adquirir o curso prático para atendimento, né, para assistentes sociais no atendimento a pessoas com deficiência. E também os recursos emergenciais para prevenir a violência e a negligência. Então, no final dessa aula, vocês poderão adquirir esse curso, esse combo aí, tá? No valor, assim, mínimo. A gente sabe, finalzinho de mês, viu? Finalzinho de mês, então a gente sabe como é que funciona. Então, a gente aproveita esse finalzinho de mês para trazer um material super acessível para vocês, um material com certificado, tá? Esse que a gente vai oferecer no final, ele tem certificado, certo?
E aí eu vou contar mais no final, mas vamos para a nossa aula. Então, no final vocês vão poder adquirir, então se preparem que só teremos 20 vagas, tá? Esse curso prático mais os recursos. Então, é um combozinho aí, tá bom? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Evelyn Bonifácio, eu sou assistente social. Eu sou pedagoga também, sócia-diretora pedagógica, ou sócia-diretora operacional da Bonifácio Báfica Educacional. Estou aí trabalhando com a professora Diana Báfica, né? Somos sócias nesse projeto que é a Boni, nessa instituição que é a Boni, que tem como propósito aí contribuir para a inserção de vocês no mercado de trabalho. Sou coordenadora de pós-graduação junto com a professora Diana da pós de serviço social com ênfase na educação da Boni também, né? E também da pós de educação inclusiva. Também sou pós-graduanda em psicopedagogia, sou mestre em políticas sociais e cidadania e sou especialista em serviço social e elaboração de projetos sociais, tá? E aí, minha gente, eu tenho mais de 10 anos de experiência na atuação aí relacionada à pessoa com deficiência, a abordagem da pessoa com deficiência. E aí eu resolvi trazer esse tema, foi por conta dessa minha atuação que eu tive essa experiência voltada à violência contra a pessoa com deficiência. Eu atuava enquanto assistente social de um espaço que atendia crianças e adolescentes com deficiência. E nesse espaço eu recebia muita demanda voltada à violência, infelizmente. Então, foi o que me motivou a escrever sobre esse assunto, tá? Vou pedir para que vocês deixem os comentários aí, certo? Que a professora Diana Báfica está aqui no chat, nos bastidores, e ela vai colocando. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês colocam que ela vai colocando aqui na tela. Ou seja, eu não estou visualizando os comentários de vocês, tá? Eu tô aqui apenas no slide, mas vocês colocam os comentários que a professora Diana ela coloca aqui na tela para mim, tá bom? Refletir sobre a questão social, então foi muito por esse caminho que eu trouxe minha dissertação de mestrado, a violência contra a criança e adolescente. Eu foquei na questão da deficiência intelectual, sabe? Mas a violência contra a criança e adolescente como aí uma expressão da questão social. Por quê? Porque perpassa esse entendimento sobre o sistema capitalista, a divisão de classes, consequentemente, a desigualdade social. Portanto, a discussão sobre questão social não pode dissociar de discussões sobre desdobramentos do neoliberalismo. Então, a gente precisa considerar tudo. Quando a gente para refletir sobre violência, a gente para refletir sobre as expressões da questão social. Porque a gente já postou, inclusive, um card, não? A gente já fez um post na Boni explicando por que a violência contra a criança e adolescente é uma expressão da questão social. Por que é uma expressão da questão social? Então, precisamos refletir sobre isso, né? Sobre tudo que envolve as expressões da questão social, a questão da desigualdade social, a fome, a vulnerabilidade, a falta de acesso a serviços básicos de sobrevivência. Inclusive, eu estava até conversando com a professora Diana Báfica sobre isso, e foi uma reflexão que eu trouxe tanto no meu mestrado, quanto no próprio projeto de TCC, né? Tanto quanto no meu trabalho de conclusão de curso, que é sobre a questão de que pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, ela vai ter mais dificuldade de acessar os serviços, lógico, e do que pessoas com deficiência que não estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente precisa pensar nas expressões da questão social e como tudo isso envolve a violência contra essas pessoas, né? Contra as crianças e adolescentes com deficiência intelectual, né? Contra a deficiência. Eu digo deficiência intelectual que foi o meu objeto de mestrado, foi meu objeto de pesquisa no mestrado. E aí eu trouxe a fotinha, eu amo esse memezinho, gente, de Max segurando uma Coca-Cola, né? Bem irônico, mas para dizer que a expressão da questão social ela não é semanticamente unívoca, né? Ela não tem um sentido único. Ela registra em torno de diversas compreensões e atribuições de sentido de múltiplas, né? Muito diversas. Para dialogar sobre o tema, o autor faz uma abordagem a partir de uma teoria marxista. Então, eu deixo aqui uma dica para vocês que vão estudar sobre as expressões da questão social, né? O assistente social ele tem como
objeto de trabalho as expressões da questão social. Então, a gente precisa estudar a teoria marxista, a gente precisa fazer a leitura do Capital, a gente precisa fazer a leitura de Neto. Eu sei que é um pouco desafiador, mas é extremamente necessário, tá bom? Então, a questão social surge aí no seu sistema capitalista, no bojo das relações entre capital e trabalho. Então, as manifestações imediatas, né? Forte desigualdade, desemprego, fome, doenças, penúria, desamparo frente às conjunturas econômicas adversas. E por que eu trago tudo isso? Para falar sobre a violência, para dialogar sobre a questão da violência contra a criança e adolescente. Porque quando a gente para pensar que a própria deficiência muitas vezes é consequência da desigualdade social, isso acaba sendo algo muito chocante. Se a gente para refletir que, por exemplo, Morro do Chapéu, que foi a cidade que eu trabalhei aqui no interior da Bahia, que é na Chapada Diamantina, muitas dessas crianças, elas tinham deficiência intelectual, que muitas vezes era fruto de uma período de gestação, né, período de vulnerabilidade durante a gestação, a questão da desnutrição, a questão do relacionamento intrafamiliar, então, que é muito forte nos interiores, né, em territórios. Então, o que acontece é que muitas vezes a própria deficiência, e isso está comprovado em pesquisa científica, a própria deficiência é uma consequência da desigualdade social. Então, sim, quando a gente reflete sobre qualquer temática que envolve a pessoa com deficiência, que envolve inclusive a violência, é pensar sobre as expressões da questão social. Tá? Então, interpretar as manifestações da questão social requer refletir sobre como esses fenômenos acontecem na sociedade, qual o real interesse do Estado em tempos neoliberais em dar resposta às desigualdades sociais. E eu gosto muito de fazer uma pergunta sobre a questão da pessoa com deficiência, refletir sobre quantas pessoas com deficiência vocês estudaram durante a escola, durante a universidade. Quando a gente para observar isso, eu tive uma colega na minha graduação, eram muitas mulheres, na época que eu fiz serviço social, o curso era lotado, sabe? E tinha uma colega que tinha deficiência. No mestrado, eu tinha um colega que tinha deficiência, mas parem para observar, ele era um entre vários, e na universidade também, na graduação, ela era uma entre várias outras pessoas que não tinham deficiência. Então, assim, ainda assim, é um número mínimo, certo? E na escola, a mesma coisa. Eu não tive nenhum colega com deficiência na minha época de escola. Olha só o comentário de Carla, vocês são show, amo todas as aulas, equipe fantástica da Boni. Muito obrigada, gente. Quem tá curtindo a aula, deixa aí o like, tá certo? Esse é um conteúdo, como eu falei aqui no início, que foi minha dissertação de mestrado, certo? E aí eu pensei, olha, a gente está trazendo aí conteúdos tão bacanas voltados à violência, por que não compartilhar um pouquinho do que eu fiz ali de pesquisa, certo? Para vocês. Lembrando que no final vocês poderão acessar aí um combo massa, gente, que está no valor super acessível, pensando a você que se interessa em ter um certificado também voltado a esse tema que é sobre pessoa com deficiência, tá bom? Então, interpretar as manifestações da questão social requer refletir sobre tudo isso, tá? A violência contra crianças e adolescentes com deficiência como manifestação da questão social. Como eu falei, eu trabalhava numa instituição chamada Laços de Proteção e atendia crianças e adolescentes com deficiência. Era uma instituição que era parceira da escola, da Secretaria da Educação, da Saúde e da Assistência. E essa parceria fazia com que o profissional de serviço social fosse solicitado nas mais diversas situações que envolviam as crianças e adolescentes com deficiência. Então, minha gente, eu era muitas vezes solicitada para essas situações, e eu tive várias situações que demandavam atenção relacionadas à violência, principalmente quando era deficiência intelectual. No caso da minha dissertação, a minha pesquisa foi voltada à deficiência intelectual, mas não dá para trazer tudo aqui. Vocês sabem, quem aí já fez um TCC, a gente tem que afunilar, certo? E aí, a gente precisa afunilar e tentar ser o mais objetivo dentro do tempo que está aqui para a gente, certo? Gente, isso aqui é um trecho que eu resolvi trazer aqui para vocês, que dizia o seguinte: ele ficava amarrado
comia na mesma vasilha. Era ele, o cachorro e a menina, a irmã de 5 anos. Olha só. Foi uma conselheira tutelar que fez uma visita para uma criança com deficiência que fazia aí que estava em situação de violência e que ela viu a situação em si. Eu já vi situações de mães, né, de famílias. Eu digo mães porque, infelizmente, também é comprovado cientificamente que os pais, eles tendem a abandonar a criança com deficiência, certo? Mas as mães, elas estão ali, né? Então, muitas são mães solos. Então, eu já vi situações de uma família querer fazer uma grade no fundo de casa para trancar a filha com deficiência intelectual, para que ela, em momentos de crise, ela não possa sair. Ela tinha um ato, às vezes, de morder, certo? Ela era alta, então, assim, ela era mais alta que a mãe, do que a irmã, então, para conter em momentos de crise era muito difícil. Então, muitas vezes acontecia de ter a situação de supermedicação, dela chegar na escola supermedicada. Então, eram várias situações, gente. Ou eram situações que a pessoa estava ali, que a criança estava em situação de violência e era mantida ali por conta, por exemplo, daquela família ter o benefício de prestação continuada e não passar, não entregar a guarda dessa criança. Então, a gente acabava indo com o conselho tutelar em prol dos direitos dessa criança, né, a não violação de direitos. Eu saí de lá, inclusive, teve um caso que a gente conseguiu, e aí quem ficou com a guarda dessa criança foi o pai, era a mãe que o violentava, era um menino que tinha deficiência intelectual e física, e aí tinha diversas situações, certo? E tinha situações que aconteciam por conta, infelizmente, da falta de compreensão em torno da deficiência. Não justifica, mas não deixa de ser negligência, não deixa de ser violência, certo? Mas explica, às vezes, o porquê que essa família agia de determinadas formas com as crianças com deficiência, tá? Então, eu encontrei diversos casos. A prevenção, ela é essencial. A prevenção é essencial. Prevenção contra a criança, a prevenção da violência contra a criança com deficiência, primordialmente deve levar em conta a criança com deficiência e sua vulnerabilidade, tá? O que acontecia? Muitas vezes, e aí na pesquisa também para o mestrado, foi o que me levou a pesquisar a deficiência intelectual, foi porque a maioria da violência era contra a criança com deficiência intelectual. A criança com deficiência intelectual, muitas vezes, ela não verbaliza. E aí, o que traz a situação ser mais invisível ainda, trazer mais invisibilidade ainda. Então, muitas vezes, essa criança sofria violência, mas ela não tinha nem como emitir nenhum sinal de que ela estava passando por algum tipo de violência. E aí cabia o quê? Os vizinhos, aos parentes, certo? Então, há pessoas de fora que poderiam denunciar essa situação. Então, a prevenção ela é essencial. Elaborar projetos de prevenção, criar instrumentos, e aí eu digo para vocês o seguinte, eu tive que criar diversos instrumentos, porque onde eu atuava, eu cheguei lá e não tinha os instrumentos, sabe? Os instrumentos de entrevista, os instrumentos de trabalho em grupo, os projetos, os instrumentos de visita domiciliar, então eu tive que criar tudo do zero. Os projetos a gente fez um projeto muito bacana na Semana de Deficiência Intelectual e Múltipla, um projeto que trazia essas crianças enquanto protagonistas, certo? Crianças que estavam ali no coral fazendo atividades, era um momento delas. Então, assim, trazer esses projetos que vão prevenir, que vão sensibilizar as pessoas sobre a possibilidade dessa violência é muito importante. Aí eu quero saber de vocês. Vocês sabem construir projetos voltados à questão da violência, ou até mesmo questões relacionadas à educação inclusiva, a qualquer tipo de vulnerabilidade voltado aí à pessoa com deficiência, à criança com deficiência? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? Então, a violência contra crianças e adolescentes com deficiência se faz presente nas formas mais clássicas dos diversos tipos de abuso, nos processos de comunicação, a organização familiar, institucional e comunitária. A invisibilidade social desse grupo nos leva a supor da sua maior vulnerabilidade, que é o que eu trouxe aqui, a questão da invisibilidade. E aí eu foquei muito mais a minha pesquisa voltada à deficiência intelectual.
Mas, quando a gente vai refletir sobre a ocupação dos espaços da pessoa com deficiência, a gente visualiza ainda essa questão da invisibilidade social. E aí, os dados oficiais, eles apontam, isso é uma pesquisa da revista científica Ciência e Saúde, que 13,5% do total de pessoas com deficiência no Brasil, tá, estão mais propensas a terem seus direitos violados. A violência se dá com maior intensidade pela existência de uma importante assimetria de poder entre a vítima e o agressor. Ou seja, a pessoa com a questão da assimetria, essa diferença. Então, a pessoa que não tem deficiência, a criança que não tem deficiência, ela está ali numa condição de maior vulnerabilidade, enquanto uma pessoa adulta que não tem deficiência, nessa situação, ela tem ali um poder maior em torno da questão da violência, a questão do próprio agressor, né? Essa assimetria entre a vítima e o agressor. Então, entre outros fatores, estão relacionados o quê? Questões ambientais, estruturais, a carência de serviços educacionais, de saúde, a reabilitação. Então, tudo isso é violência. Inclusive, é um conceito que é a violência estrutural, que é essa inexistência de acesso aos serviços, que é aí uma responsabilidade do Estado. E a negligência, ela é, né, um tipo de violência, tá? Ela é enquadrada como um tipo de violência. Então, a falta de acesso a cuidados, de bem-estar, de saúde. O que eu recebi de muita demanda da escola era, tipo, de crianças que vinham com a questão da higiene, certo? Negligenciada, principalmente crianças com deficiência intelectual. Isso aí implicava na negligência da própria criança e também nas condições de acesso à educação, certo? Eu tive casos que a mãe, ela arrancou o dente errado da criança. Olha só que surreal isso, que absurdo. Então, negligência ela é enquadrada enquanto violência. Então, foram quantificados 26 mil registros de negligência e abandono, 41,87 mil casos a cada 100 mil pessoas. Então, olha só, a cada 100 mil pessoas, 47 mil casos. Assim, surreal. Sabe, gente? É surreal a quantidade de crianças e adolescentes com deficiência que podem aí passar por algum tipo de negligência, abandono, violência, tá? Então, de acordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde, negligência e abandono referem-se à violência praticada pelos pais ou responsáveis quando deixam de garantir as necessidades básicas para o desenvolvimento físico, emocional e social de seus filhos, né? Para que ele consiga desenvolver aí a questão física, emocional, social, certo? Então, isso é gravíssimo, isso é realidade que o assistente social ele está ali visualizando todo dia no seu campo de atuação, certo? Gente, podem deixar aí comentários, dúvidas, a experiência de vocês nessa área que eu quero saber, tá bom? Dados trazem que a violência contra a criança e adolescente, olha só, a Maristela comentou aqui, está começando a construir projetos, assistente social e pós-graduando em políticas públicas em educação. Muito bem, Maristela, parabéns. Inclusive, gente, fiquem atentos ao nosso Instagram para novidades relacionadas à atuação do assistente social na educação, a especializações, a projetos. Março, inclusive, está assim, ó, um arraso. Então, dados trazem que a violência contra a criança com deficiência, ela acontece 1,7 vezes maior do que acontece com crianças em geral, tá? Então, está associado à questão... não está associado com a questão da deficiência em si, mas é uma questão voltada a fatores sociais, culturais, econômicos, que criam um imaginário negativo sobre a questão. É a questão do capacitismo, não é isso? Que a gente vai aprender lá na frente, né? Em outro momento, a gente, inclusive, teve aula aqui, teve curso aqui gratuito sobre a política, né? Sobre as políticas voltadas à pessoa com deficiência, mas quem quer saber mais sobre isso, fica até o final, que eu tenho uma super novidade para contar para vocês. Então, a violência e a deficiência, elas costumam estar associadas a um ou mais fatores de risco, certo? Condição precária de pobreza, moradia, falta de moradia, isolamento social, marginalização, minoria étnica, família monoparental, mãe adolescente, drogadização, alcoolismo, certo? Tudo isso pode implicar e estar relacionado aí à violência e à deficiência, tá? Alguma dúvida até aqui, gente, podem deixar aí no comentário, tá?
Boa noite para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, gente, a revista Veja, ela traz aí, né, afirma que a criança e adolescente tem um risco 4 vezes maior de ser vítimas de agressão, tá? Então, o estudo demonstrou que crianças com deficiência têm maior, olha só, probabilidade de sofrerem violência sexual do que jovens sem deficiência. Para vocês terem noção da gravidade, eu já atendi casos de mães que eram pessoas com deficiência intelectual, que sofreram violência sexual, e suas filhas, né? E sua filha, no caso, a mãe sofreu violência sexual e era deficiente intelectual. Sua filha nasceu com deficiência intelectual e também sofreu violência sexual. Olha só que surreal, gente. Agora, eu nem quero que vocês imaginem isso, mas pensem aí, vocês numa sala de atendimento, atendendo esse tipo de demandas, a gente precisa estar qualificada, capacitada, precisa ter os instrumentos certos para atuação, a gente precisa de qualificação, é essencial isso. Ter os instrumentos, o direcionamento, fez toda a diferença na minha atuação. Então, vamos lá para os fatores que explicariam aí o aumento desse risco, né? Aumento da dependência de outras pessoas para cuidados a longo prazo, negação de direitos humanos, refletindo em uma percepção de ausência do poder, tanto pela vítima quanto pelo agressor, percepção de menor risco de ser descoberto por parte do agressor, dificuldade da vítima aí, né, de dialogar sobre isso. Então, acho que é um dos pontos que é mais impactante e é o que traz aí maiores possibilidades, infelizmente, de violência, né? De violência. Porque, infelizmente, muitos casos advêm aí dessa situação de crianças que têm deficiência intelectual e não podem verbalizar, né? Infelizmente. Quais são outros fatores que podem contribuir para esse aumento, para esse risco, né? São menor conhecimento por parte da vítima, então foi o que aconteceu comigo, de visualizar essa situação, de crianças e adolescentes que não sabiam sobre sexualidade, então é uma atuação para se falar na escola, certo? É uma situação para se falar na escola, para dialogar na escola, para trazer esse assunto na escola. E isolamento social, aumento do risco de ser manipulado por outros, potencial por desamparo e vulnerabilidade, falta de independência econômica por parte da maioria dos indivíduos com deficiência intelectual. Então, tudo isso são aí fatores que podem explicar esse aumento desse risco, tá? Então, gente, se vocês não estão inscritos ainda nesse canal, coloque aí, se inscreva no canal, deixe o curtir, porque, gente, é muito importante para o YouTube ele levar para mais pessoas essa aula, para compartilhar para mais pessoas, tá bom? E o que o assistente social ele pode fazer? Ele pode trabalhar na prevenção, na intervenção. Então, por esse motivo, eu trouxe aí para vocês a questão da... Opa! Saiu o slide aqui, não era isso, não. Era a tela cheia, pronto. Ficha de reunião. A reunião é muito importante, gente. A reunião é muito importante da gente participar ali, trazer essas questões à tona. Então, é importante que você tenha aí um instrumento que direcione a atuação de vocês a questão da violência ou de qualquer outra questão envolvendo aí a criança e adolescente com deficiência, tá? Então, eu trouxe aí um modelo, certo? E já, é claro, a gente vai ter a oferta do nosso produto, que traz aí os modelos de instrumentos, tá? Mas eu estou mostrando para vocês que quanto é importante você se instrumentalizar, capacitar e qualificar para atuar com essa demanda, tá? Então, a questão da própria... Deixa eu abrir aqui a tela toda para poder visualizar melhor. Pronto. Trabalho em grupo, gente. Trabalho em grupo era algo que eu fazia bastante no equipamento que eu atuava. E pode considerar aí também a possibilidade disso nas escolas, nos espaços de saúde, nas APAES, tá? Então, é muito voltado a essa questão, né? Eu vou pedir para que vocês coloquem aí nos comentários
se vocês já fizeram algum tipo de trabalho em grupo voltado aí a criança com deficiência. Coloquem aí no chat, eu quero saber de vocês. E quanto aí a gente vai visualizando esse instrumento, tá? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E aí, minha gente? Ainda não, olha só, Maristela disse que ainda não fez, não desenvolveu ainda trabalho em grupo. O que eu fazia, gente? O que eu gostava muito de fazer? Deixa eu colocar aqui em tela cheia para vocês darem uma olhada nesse material. Eu gostava muito de fazer, de levar filmes, de levar pessoas com deficiência que tinham aí algum estudo de caso, né? O que acontece? Deixa eu só contextualizar aqui para vocês. Muitas vezes eu me deparava, e aí em pesquisa vocês também vão visualizar muito isso, eu me deparava com situações de mães que não estavam acreditando no desenvolvimento do seu filho, certo? Então, que ele pudesse ali alcançar uma escola, que ele pudesse fazer uma faculdade. Então, contextualizando aqui a situação para vocês. E aí, numa aula que a gente trouxe aqui, a professora Carla fala muito bem disso, sobre a questão do luto do filho ideal, certo? Então, esse luto do filho ideal, ele traz aí para a mãe um impacto muito forte, certo? Eu estou vendo aqui o comentário de Sérgia. Ela já fez trabalhos em grupo visando a socialização das demandas apresentadas. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, eu gostava muito de trazer para essas mães, e que principalmente eram mães que estavam ali em situação de vulnerabilidade social, a possibilidade delas enxergarem um futuro para os seus filhos, que elas tivessem casos positivos que trouxessem aí, né, relatos ou filmes que trouxessem aí, vamos dizer, uma esperança, né, um empoderamento, um incentivo à educação, um incentivo aos cuidados, à saúde. Então, trabalho em grupo, trabalho de prevenção era muito, muito importante e era muito bacana, tá? Então, gente, trabalho em grupo, atividades em grupo, tá? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Aqui tem alguns exemplos de trabalho em grupo, né? Roda de conversa, oficina de arte-terapia, palestras educativas, dinâmicas de grupo, acompanhamento psicossocial, campanha de sensibilização, grupos de apoio, visitas e atividades recreativas. Eu fazia muita visita e atividades recreativas, né? Quando era e quando não era a semana de algo, né? Então, assim, as mães, no primeiro momento, elas podem até, né? As famílias, as mães, eu vou falar aqui mais uma vez, só para ficar claro, eu trago as mães, por quê, gente? Porque, infelizmente, situação de criança com deficiência, infelizmente, muitas eram abandonadas aí pelos cônjuges, né? Pelos maridos, pelos pais, pelos genitores dessas crianças. Então, quem estava ali presente eram as mães, tá? Entrevista social. O assistente social, ele é muito requisitado a estar ali nesse momento de atender tantas demandas imediatas como demandas para prevenção, tá? Então, diariamente eu fazia ali a entrevista social, a ficha de entrevista social, o formulário de entrevista social foi produzido por mim dentro daquela instituição. Se eu tivesse alguma orientação, seria muito bacana de como fazer. E claro que a gente pensa muito, muito em vocês em relação a isso, porque passamos por esses desafios, tá? Por isso que a gente vai trazer algo muito especial daqui a pouco. Mas ficou claro até aqui, gente? Estão me ouvindo? Meu fone deu uma desconectada aqui, mas já voltou. Sobre a questão dos atendimentos imediatos, do que vai demandar, da prevenção do que vai demandar, das atividades em grupo, entrevista, visita domiciliar,
certo? Então, vai demandar que você tenha conhecimento em todos os espaços, gente, todos os espaços. O assistente social vai trabalhar com criança e adolescente com deficiência, tá? Ou com pessoas com deficiência, em qualquer espaço, seja no CRAS, no CREA, sempre vai ter algum lugar que vai ter ali para atender uma pessoa com deficiência. E a gente precisa ter um mínimo de capacitação, né? Um mínimo de qualificação, para entender ali quais são os desafios que envolvem os acessos aos serviços, os direitos daquela pessoa. Tem o BPC, né, que é ali um direito da pessoa com deficiência, que está dentro de um critério de renda, tá? Então, assim, tem ali diversas possibilidades de atuação, de intervenção nas escolas, gente. Nas escolas vocês têm aí o máximo de atenção que precisa dar para essas crianças e adolescentes com deficiência, no que condiz a violência ou não. Então, a educação inclusiva, entre outras coisas, tá? Essa foi as referências utilizadas para minha dissertação, né? E para essa aula também de hoje. Espero que vocês gostem. Para além disso, gente, como eu falei para vocês, que eu ia trazer algo muito especial, que é o nosso curso prático para assistentes sociais no atendimento à pessoa com deficiência. Essa foi uma aula para fecharmos aí a semana. Essa foi a semana não, né? O mês de fevereiro, que foi um mês voltado aí à violência. A gente trouxe um conteúdo, um curso muito bacana, né? Uma imersão muito bacana sobre isso. Mas a gente traz aí uma oferta muito especial que eu vou contar para vocês agora. Então vai ser um combo. Vai ser 2 pelo preço de 1, que na verdade não é nem o preço de 1, tá? Então, eu trazei para vocês essa possibilidade de acessar o nosso curso prático para assistentes sociais no atendimento à pessoa com deficiência, e vai estar de bônus aí para vocês os recursos emergenciais para prevenir violência e negligência. Vocês vão ter acesso a 10 instrumentos editáveis em Word, conteúdos em videoaulas, certificado de 20 horas nesse curso, tá? Um aplicativo, que é o Hotmart, para acessar de forma facilitada os arquivos, acompanhamento e suporte na plataforma, um ano de acesso. Então, qualquer atualização que vai ter nessa plataforma, vocês terão acesso. Essa aula vai para lá, né? A gente teve uma aula aí de quase 1 hora, então aqui, para trazer esse conteúdo que é super necessário. Então, depois contem lá se vocês gostaram, tá? E aí, vai para lá também. E tem também, claro, gente, os recursos emergenciais. Vou trazer o que está dentro do curso e também o que está dentro dos recursos emergenciais. Esses bônus são apenas para os primeiros 20 inscritos, tá? Primeiros 20 inscritos. Então, é um combo de instrumentos editáveis que vai ter acesso em 7 dias após a compra. Só uma dúvida que muita gente tem: vai ficar acessando só durante 7 dias? Não, gente. Comprou hoje, inscreveu hoje. Após 7 dias, você tem acesso a esse... após 7 dias, você tem acesso. E depois de 7 dias, você vai ficar tendo acesso durante 1 ano, tá? Então, não é só por 7 dias, não. Então, o que tem dentro desse combo, né? Desse combo de instrumentos? Tem ficha de entrevista social, ficha de visita domiciliar, um guia para trabalho em grupo, certo? Vai ter também um relatório social com caso fictício sobre prevenção de violação dos direitos da criança e do adolescente, um parecer social também com caso fictício, tá? Um laudo social também com caso fictício voltado ao BPC, que é muito importante para as pessoas com deficiência, uma ficha de encaminhamento social, pauta de reunião e modelo de projeto social. Tudo isso, gente, em Word editável, que você vai ter acesso aí, pode acessar na plataforma durante 1 ano, tá bom? E aí, qual é o conteúdo do curso prático para assistentes sociais no atendimento às pessoas com deficiência? Tem ali uma contextualização histórica sobre garantias de direitos, tá? Sobre garantias de direitos constitucionais, né? Sobre acessibilidade. Tem aí um conteúdo sobre... O curso prático para assistentes sociais da pessoa com deficiência tem certificado, sim, viu? Então, a garantia de direitos constitucionais, acessibilidade. Então, esse curso prático, ele tem certificado de 20 horas, tá bom? O trabalho do assistente social na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, gente, se a gente fosse cobrar o valor individual por ele, tá? Seria R$ 197, tá? Os recursos emergenciais, você já sabe, se for cobrar individualmente, são 10 modelos editáveis
aí no valor de R$ 97. Então, assim, são valores já bem acessíveis, né? Mas não vai ser esse valor aí para vocês não, tá, gente? Se fosse cobrar para nossa aula de hoje, uma consultoria, uma aula aí de hoje, R$ 103, tá? Então, você teria que pagar R$ 397. Mas, para ter acesso a todos esses recursos, olha só, gente, editáveis, ficha de entrevista social, ficha de visita domiciliar, guia de trabalho em grupo, relatório, parecer, laudo, encaminhamento, pauta de reunião, modelo de projeto social e ainda o curso prático, apenas hoje, apenas para os 20 primeiros, vocês vão pagar apenas R$ 67 com o certificado de 20 horas, tá? Mais os recursos emergenciais. Então, obrigada, Juscelene, muito obrigada mesmo. Então, gente, hoje 20 vagas apenas, tá? Só é esse valor aí para fechar o mês, para a gente encerrar o nosso mês, são apenas 20 vagas no valor de R$ 67, o curso mais os recursos emergenciais, certo? Podem ir colocando as dúvidas de vocês aqui. Ainda divide em 9 vezes de R$ 8,56. Olha só, é para comprar e nem sentir, tá bom? Então, curso prático para assistentes sociais, a colega Sérgia, né? Colocou aqui que é muito importante o assistente social ter um conhecimento, um bom planejamento para desenvolver os objetivos junto às demandas, extremamente importante. Então, R$ 67, né? Apenas 20 vagas, só para a gente fechar o mês com essa oferta maravilhosa aí para vocês, tá? Esse conteúdo exclusivo e os recursos emergenciais. São apenas R$ 67, gente, para ter 10 instrumentos aí maravilhosos, editáveis, que são guias para a sua atuação frente aí à situação, né, de violência contra criança e adolescente, frente às pessoas com deficiência, tá? Então, é aí uma oportunidade única, né, para um valor super acessível, gente. Então, a professora Diana tá colocando aí nos comentários, tá? O valor. Quem tá aí no Instagram, que eu sei que essa live tá sendo compartilhada lá pelo Instagram, quem tiver lá pelo Instagram, pode aí entrar em contato com a gente pelo direct, pode falar com a gente pelo direct, que a gente envia o link para vocês, tá bom? Daqui a pouco a professora Diana Bafka vai colocar lá nos comentários, tá? Já tem gente adquirindo, gente. Olha só. Então, para quem não quer ficar sem sua vaga, clica no link que tá passando aí nos comentários, no chat, e vai contando aí pra gente quem já adquiriu, tá? Então, vai falando aí nos comentários, certo? Então, já tem gente, lembrando que é só 20 vagas. Então, daqui a pouco, com certeza, as vagas se esgotarão. Que é bem rapidinho, gente. Só 20 vagas. Então, vai colocando aqui para a gente dar as boas-vindas, que é muito bacana. A gente ama dar as boas-vindas aí para vocês, né? É muito, muito bacana. Eu vou ver até se eu consigo abrir aqui, tá? Olha, tô vendo aqui que Lucineide, maravilhosa, já adquiriu. Lucineide, que é nossa aluna especial aí, que tá sempre nos nossos cursos, sempre se qualificando, se capacitando. Seja muito bem-vinda, Lucineide, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso curso prático para assistentes sociais no atendimento das pessoas com deficiência. E também para ter acesso aí, né, emergenciais. Tá bom? Olha só. Deixa eu ver quem mais está chegando por aqui, tá? Gente, qualquer dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Ó, Thierry também já adquiriu por apenas R$ 67. Aproveitou logo, né, Thierry? Essa oportunidade, muito bem. Já é aluno, só falta o trabalho. Vai chegar, Thierry, vai chegar. Continua aí divulgando seu trabalho, fazendo conexões no LinkedIn. Posta lá no LinkedIn, posta todos os dias no LinkedIn, Thierry. Posta lá sobre os cursos que você está fazendo, coloca a sua trajetória, seus certificados, tá? Faz conexões com pessoas da área que você quer atuar, de todo o Brasil, não só do local que você trabalha, porque também tem trabalhos que são remotos, né? Eu e a professora Diana, a gente já fez um trabalho remoto aí de prestação de serviço, então, assim, tudo é possível, tá? Então,
publica lá no seu LinkedIn. A gente tem aí também materiais incríveis que tratam sobre o cadastro no LinkedIn e essa divulgação do nosso trabalho no LinkedIn, tá bom? Então, vai aí contando pra gente, quem estiver adquirindo, para que a gente possa aqui dar as boas-vindas para vocês, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre o curso, gente, ou sobre a aula, sobre o conteúdo? Podem colocar aqui nos comentários, tá bom? A professora Diana já está colocando aí no chat, certo? Já está colocando aí no chat. Coloquem aí as dúvidas de vocês sobre a aula, sobre o combo, né? Que é o curso prático mais os recursos emergenciais. Lembrando aí que são 10 instrumentos editáveis que estarão disponíveis lá na plataforma que vocês acessarem o curso de vocês, tá? Coloquem aí nos comentários que eu quero saber de vocês, tá bom? Deixem aí nos comentários. Quem estiver adquirindo, para que a gente possa aí dar as boas-vindas, tá bom? Já a professora Diana vai colocar lá nos grupos, tá? Não, gente, a aula não tem certificado, tá? A aula não tem certificado por conta da logística que é a emissão do certificado. E, infelizmente, né, a gente... nem infelizmente, porque infelizmente é a questão da logística, que demanda muito, né? E a questão da organização e do acompanhamento desses certificados. Então, a gente consegue acompanhar melhor vocês dentro dos cursos. Então, por apenas R$ 67,00, Darlene, você pode adquirir um dos nossos cursos e você vai ter aí a capacitação com certificação de 20 horas, tá? Então, só aproveitar que está num precinho muito especial para vocês, tá? Mas, como eu falei para vocês, é muito importante, a professora Diana sempre fala aqui também. A gente já viu, gente, é muito bacana quando a gente vê isso. Eu compartilho sempre com a Diana. A gente vai colocar lá nos stories do Instagram, hein? Vamos colocar, eu tenho esses prints salvos no meu celular. A gente coloca lá nos stories, porque o pessoal já está fazendo isso, colocando o print das aulas e colocando lá no LinkedIn, gente. Compartilhando que ganhou mais o certificado, que tem mais o certificado, certo? Então, isso é muito importante, tá? Thierry colocou, Bonifácio é incrível, eu fico até sem comentar, pois vocês são fera. Thierry, já vai vir muita coisa boa aí, agora em março, você não vai acreditar. Muito voltada essa nossa atuação aí no serviço social na educação, tá bom? Então, muita coisa boa aí pela frente, certo? Então, aproveite, fica de olho, que vai ter muito conteúdo gratuito aqui também por aqui, tá, gente? Vocês que, por enquanto, não podem adquirir o nosso curso pago, você pode aí acompanhar as nossas aulas gratuitas, que tem muito conteúdo, porque a gente sempre pensa em oferecer aqui o melhor para vocês, tá bom? Então, combo 2 em 1 por apenas R$ 67,00, tá? 2 em 1. O curso prático para assistentes sociais no atendimento das pessoas com deficiência e os recursos emergenciais para prevenir aí a negligência. Inês acabou de adquirir. Seja bem-vinda, Inês. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Inês. Deixa eu ver mais. Gente, eu acho que só tem agora. É porque eu tô vendo que vocês não estão chegando aqui para falar, mas tem aqui a aba, né, do outro lado das inscrições também, tá? Então, eu tô vendo aqui que já esgotou 50% das vagas, não é isso? 50% das vagas já foram, só tem 10 vagas agora. Então, aproveita, clica no link que tá passando aí no chat e adquira agora por apenas R$ 67,00, gente. Ainda parcela no cartão de crédito. É um valor único, não paga mais nada que isso, só paga R$ 67,00, tá? Gente, mais alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre o curso? Podem colocar aqui, tá? Nos comentários. Deixa eu ver. Mais alguém aí? Josli, é isso? Josli Capistrano também adquiriu o nosso curso de prática dos assistentes sociais para atendimento aí às pessoas com deficiência. É muito bem-vinda, bem-vindo. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, tá, gente? Coloquem aqui nos comentários, porque agora só tem 10 vagas,
50% das vagas acaba rapidinho. As 10 vagas iniciais é bem rapidinho para esgotar, tá? É uma oferta especial de finalzinho de mês aí, tá? De finalzinho de mês. Então, aproveitem que o momento é agora, tá bom? Deixem aí nos comentários. Mais alguma dúvida? A Inês colocou, ó, amei a aula, o curso me ajudaram muito no exercício profissional na APAE. Maravilha, Inês, a gente fica muito feliz, muito, muito, muito feliz, tá? E quem está adquirindo, gente, sejam muito bem-vindos, tá? A gente fica muito feliz com as inscrições de vocês. Mais alguma dúvida, gente? Lembrando que são 10 instrumentos e são editáveis, tá? Foi o nome que eu falei aqui agora, porque aqui na inscrição, eu não sei se ela colocou errado, mas tá Josli. Josrly. É Jocely, é isso? É Jocely. Ah, seja muito bem-vinda, Jocely. Tava aqui tentando entender o nome. Pronto, maravilha. Seja muito bem-vinda. E aí, gente, são 10 vagas e são 10 instrumentos editáveis em Word, tá? São 10 instrumentos editáveis em Word para atuação do assistente social, né? Que vocês iriam pagar esse valor de 397, certo? Então, ficha de encaminhamento social, pauta de reunião, modelo de projeto social, relatório social, parecer social, laudo social, ficha de entrevista domiciliar, ficha de visita domiciliar, guia para trabalho em grupo, tudo isso por apenas R$ 67,00, tá? Tudo isso por apenas R$ 67,00. Mais um inscrito aqui, chegando no nosso curso prático para atendimento de pessoa com deficiência. Tila Maria, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao nosso curso. Não sei se está aqui na live, né? Porque pode ser as pessoas do grupo também. Sejam muito bem-vindos, tá, gente? A gente vai continuar nos grupos, tá? Mandando as mensagens lá para vocês, informando a questão da quantidade de vagas. Então, a gente agradece demais, tá? A participação de vocês, certo? A gente agradece demais a participação de vocês. É muito prazeroso estar aqui. E assim, como a gente falou, né? A gente traz essas ofertas de cursos a partir de R$ 67,00, num valor super acessível, pensando aí na realidade de todos os profissionais. Eu sei que tem gente que pode ter o nosso curso avançado, que aí está hoje de R$ 597, como tem gente que no atual momento só pode adquirir o de 67. Então, a gente tem aí possibilidades para todos e todas, tá bom? E sendo assim, eu encerro essa noite de hoje, agradecendo o carinho de vocês, a participação de vocês. Nessa semana ainda, eu acho, ou mais tardar na segunda-feira, a gente solta aí a agenda do mês, tá bom? Ivanete conseguiu realizar a compra. Seja muito bem-vinda, Ivanete. Muito bem-vinda. É isso aí, seja muito bem-vinda. Eu acho que agora deve ter em média de umas 8 a 7 vagas, gente. Então aproveitem, tá? O link tá aí no chat e também tá passando nos grupos, tá bom? Tá passando nos grupos. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Eu tô falando aqui a questão das vagas, mas eu não tenho certeza, tá, gente? Da quantidade exata de vagas, eu tô aqui tentando visualizar pelo aplicativo de inscrições, tá? Mas nos grupos a gente informa
exatamente quantas vagas tem ainda, tá? Então, quem tiver nos nossos grupos, vai lá que a gente coloca a informação, tá? A aula ao vivo de hoje não tem certificado, gente. O certificado é apenas para quem adquirir a capacitação, tá bom? A gente vai atualizar nos grupos a informação do certificado. Então é isso, minha gente. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecemos demais a participação de vocês, tá? A gente agradece muito e a gente se vê na próxima aula, na próxima imersão, no próximo curso. Um beijo. Professora Diana está aqui nos bastidores também. A gente agradece demais e até a próxima. Tchau, tchau.